A verdadeira evolução começa no pensamento. Discipline a sua mente e encontre o caminho para o autoconhecimento. Transforme-se por dentro. Como nós dissemos, uma satisfação imensa estarmos juntos para tratar esse assunto. Autismo, uma visão espírita, é mais bem um depoimento que a gente faz da nossa experiência como pais espíritas, que a gente utiliza muito a experiência do casal, da minha mulher, Vera, e eu, na convivência com o nosso filho, que hoje tem 35 anos e que é autista. E então a gente utiliza esse depoimento de vida com a relação com o espiritismo. E aí, como está dentro do tema da mediunidade, você poderá perguntar o que tem o autismo a ver com mediunidade, um caminho para ser feliz, que é o título geral, né, desse encontro aqui, desse estudo que se faz. E tem muito a ver. Você verá durante o nosso comentário como tem uma relação muito estreita com a questão mediúnica, e que muitas vezes os pais que não são espíritas não se dão conta das influências espirituais que seus filhos estão sofrendo. E às vezes atribuem tudo às crianças, aos filhos que são autistas, quando eles muitas vezes estão sendo vítimas, inclusive, de uma influência nem sempre boa. Às vezes ela é uma influência boa que a gente percebe, mas eles trazem compromissos do passado. Essa é a contribuição que o Espiritismo nos dá, porque o Espiritismo não olha a criatura como o espírito concebido no momento da concepção do corpo físico. O Espiritismo nos ensina que não é assim, e de fato não é assim, não é uma questão religiosa ou de opinião, isso é fato. Existem evidências da pré-existência da alma que são abundantes, não só na literatura, como na nossa própria experiência de vida. Então, o espírito traz uma bagagem do seu passado. E como nós estamos ainda num planeta que recém começa a sair da condição de expiação e provas para adentrar na regeneração, o que nos caracteriza como humanidade aqui é essa tendência ainda aos compromissos do passado, à necessidade de solventar, de resolver as questões que a gente deixou pendente no passado, que está no campo das provas falidas e que gerou a necessidade das expiações. Não é que no mundo de regeneração não vai haver expiações, ainda vai continuar por um longo tempo havendo expiações, mas elas já não terão mais aquela, eu diria, aquela agrura ou aquela situação tão sofrida que a gente teve até então. Vai diminuindo isso, porque nós vamos compreendendo cada vez mais aqueles espíritos que não sintonizam com o bem, naturalmente deixarão o planeta ao longo dos séculos que seguem, até que fique prevalecendo na Terra os espíritos comprometidos com o seu empenho de seguir a lei divina, de praticar o bem, de cooperar com o próximo, então, naturalmente. Mas nós trazemos essas questões ainda hoje, e é muito difícil que uma pessoa reencarne aqui na Terra, não importa se está dentro do espectro, e a gente já vai explicar isso, autista ou não, sem compromissos do passado. Então, há uma raiz que o Espiritismo nos explica, de maneira muito lógica e racional, de que o que nós somos hoje foi o que nós construímos no passado, e normalmente com a ajuda de outros. Então, os pais de filhos autistas já tiveram relações com esses seres no passado. E hoje podem estar na situação por necessidade própria, inclusive, não só do autista. Pode haver casais que reencarnam com essa tarefa de acolher o espírito nessa situação por renúncia, por querer auxiliar. Não é o nosso caso, tá bem? Esses casos são raros. O nosso caso é de compromisso do passado mesmo, que nós temos com o menino, com esse espírito. Tivemos ocasião, e a gente vai relatar algumas experiências, ninguém tem necessidade de acreditar nas conclusões que a gente tira dessas experiências, mas são fatos que nós temos a nossa forma de comprovar e nós vamos aqui evidenciar. Então, na medida em que a gente vai contando a história, nós vamos pontuando os aspectos espíritas
que nos auxiliaram a ir solucionando as dificuldades. Num primeiro momento, quando ele nasceu, ele era muito agitado. Ele tinha a cabeça desproporcional em relação ao corpo. O corpo era mirradinho e a cabeça era muito grande. Então, ele tinha dificuldade de ficar sentado muitas vezes. E caía com muita frequência, por causa do peso da cabeça. E na hora de dormir, ele se agitava muito. Às vezes, era preciso enrolá-lo no lençol ou num pano para conseguir segurar os braços dele. E aí ele conseguia dormir, porque ele não conseguia se movimentar, né, para conseguir dormir. Mas nós, até então, não atribuímos a nada assim que fosse, né, várias consultas e tudo, poderia indicar uma hiperatividade, alguma coisa, mas não se sabia, tinha que aguardar. E não dava, né, ainda naquela época era muito difícil o diagnóstico ainda do autismo. Quando ele nasceu, a estatística era a cada 150 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje está mais ou menos em 48. A cada 48 crianças, 47 crianças que nascem, um é autista. Porque melhorou muito o conhecimento da ciência em relação ao assunto e ficou mais fácil diagnosticar. Naquela época, o diagnóstico não era fácil para os médicos, porque não havia um conhecimento, né? E essa questão do autismo sempre existiu na humanidade, mas era imperceptível, praticamente não eram muitos. E só com o tempo isso foi se acentuando, essa situação. E alguém poderá perguntar, mas por que está se acentuando? Porque Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade, especialmente nesses momentos de transição acentuada, poderíamos dizer assim, para que a humanidade tome consciência da sua própria realidade, é um momento em que as expiações todas pendentes, elas precisam ser atendidas. Ah, mas não poderá nascer um espírito com esse espectro autista por missão? Pode acontecer do espírito vir, porque há uma condicionante física dentro disso, uma limitação física. Isso é muito visível para quem é espírita e que conhece o espiritismo. A gente detecta que o nosso filho vive duas realidades, ainda hoje com 35 anos. Porque o processo reencarnatório dele, se a gente entende o que o Leon Denis coloca, que o processo reencarnatório não se completa na hora do nascimento, mas são etapas sucessivas de aproximadamente 7 anos que vão se dando até chegar à maioridade, aos 21 anos. É por isso que a própria lei, hoje em dia a lei já antecipa, por quê? Porque vamos evoluindo. A maturidade vai se desenvolvendo antes. Aquilo que Piaget, quem estudou Piaget no campo da psicologia, no campo da educação, vai se lembrar das etapas de desenvolvimento que Piaget também identificou, mais ou menos a cada 7 anos, sem conhecer Leon Denis, provavelmente. E ele, então, aquelas etapas que Piaget descreve, hoje estão acontecendo cada vez mais cedo. Por quê? Olha só, na época que eu nasci de olho fechado. Nasci em 1958. O meu irmão Geraldo nasceu quase 7 anos depois. Já nasceu de olho aberto. E as crianças estão nascendo de olho aberto. Não nascem mais de olho fechado. E, além disso, as etapas, elas acontecem mais rápido e nós, muitas vezes, não estamos preparados para isso. E nós estamos vivendo um momento muito complexo. Nós ouvimos esses dias, não vimos a estatística, mas a pessoa comentou, é uma pessoa de confiança, ela trabalha com educação, ela disse que se fez um levantamento há alguns anos, mais ou menos uns 20, 30 anos passados, e se identificava que 20% das crianças tinham problemas no campo do comportamento, no campo mental, nesse transtorno de atenção e também hiperatividade. Hoje em dia, inverteu o processo. 80% das crianças e jovens estão com problemas. E nós diríamos que é um problema de adaptação à nova realidade do mundo. Porque, infelizmente, ainda temos muitos que estão sintonizados com a expiação, que ainda estão gerando aquilo que a gente poderia chamar de, dentro da lei de ação e reação, estão gerando ainda débitos, compromissos negativos. Infelizmente, basta olhar a administração para a gente ver o que é que acontece, né, no mundo ainda, dentro do campo da administração, que era o que já acontecia na época de Jesus.
Então, há certas coisas que ainda não mudaram, porque o campo material predomina em relação ao campo espiritual ainda, em muitos aspectos. Mas isso vai diminuindo progressivamente. O número das pessoas comprometidas com o bem aumentou muito. Nunca se viu no planeta tanta gente interessada em trabalho voluntário sem interesse como hoje acontece. Então, nós temos aí uma dicotomia tremenda. Quem olhar só, fazer um recorte da história, olhar o agora, vai dizer, nossa, piorou demais. Mas, se nós olharmos no horizonte mais amplo, nós vamos ver que, na realidade, não houve piora. Ninguém retrograda. O Espiritismo deixa isso muito claro para nós. O espírito pode estacionar, mas não pode perder o que já adquiriu no campo intelectual e nem no campo moral. Prestemos atenção, então. O autista pode ser uma criatura muito mais inteligente do que a gente imagina. E aí é onde entra o aspecto físico, que coloca uma limitação. No campo espiritual, ele está consciente do que acontece. Mas isso, e a gente estudou o caso, tem muitas situações, quando o indivíduo consegue se comunicar, fazer-se compreendido, ele explica, então, a dificuldade que ele tem de colocar as palavras, de expressar o que ele sente, o que ele pensa, que é um dos aspectos. Por que é chamado hoje de transtorno do espectro autista? Porque é tão amplo que você não pode caracterizar um autista como outro. Porque eles não são iguais. É uma coisa impressionante, realmente, a variedade. Há alguns comportamentos que são similares e que caracterizam. Na época, não é que nós descobrimos que o nosso filho era autista, ele tinha mais ou menos 2 anos e meio para 3 anos. E ele já ia num desenvolvimento considerado razoavelmente normal, porque até as palavras iniciais ele aprendeu, como toda criança. Né? Como papai, mamãe. Na verdade, a primeira palavra que ele aprendeu a falar foi Coca-Cola. E então era interessante, né? Porque chamava a atenção dele, não é que ele tomasse, porque ele tinha 10 meses, a gente não dava Coca-Cola para ele, mas ele via a coisinha e o Papai Noel sempre chamou atenção na época do Natal, aquela coisa toda. Então ele aprendeu Coca-Cola, eu acho que ele gravou aquilo ali. E, bom, aprendeu papai, mamãe, aquelas palavras básicas, ele foi aprendendo. Quando ele vai avançando, ele começa a perder isso. Começou a perder, aí nós fomos procurar, né, com atendimento pediátrico e psicológico que a pediatra orientou, e todo mundo dizia, filho de diplomata. Quando foi que ele saiu a primeira vez? Ele saiu quando ele tinha 10 meses. Estava aprendendo. Tava, então, é assim mesmo. Entrou um idioma, eles ficam confusos. Nós conhecemos filho de diplomata, só falou 5 anos. Eu conheço uma menina que só falou 6, que é filho de diplomata. Então, você vai se acomodando na situação, ele vai falar, não é? Mas aí, quando vai chegando mais ou menos os 2 anos e meio, 3 anos, ele começou com outros comportamentos. E aí nós vamos aprender. Na psicóloga que explicou para a gente, um psicólogo depois explicou para nós, que todo mundo tem algum comportamento autista. Todo mundo tem. Que a gente chama do toque, muitas vezes. E quando junta, né, de 5 comportamentos, você já coloca o indivíduo dentro do transtorno. Não sei como é que estaria hoje no diagnóstico, porque o diagnóstico evoluiu muito, mas na época usava 5, não é, transtorno, 5 comportamentos, e ele tinha esses comportamentos. Um deles era agressividade com ele mesmo. Ele batia com a cabeça na parede às vezes, para se punir. Ele queria falar e não conseguia, ele chorava desesperadamente, porque não entendia o que ele queria, desde pequeno. Depois, ele continuava com a dificuldade de dormir. Perseverava isso, agitação para dormir, aquela coisa. Ele começou a ter comportamento agressivo, aprendeu com a minha sogra a beliscar, e aí ele pegava a mão da mãe e tirava pedaço. O psicólogo disse que não podia ser agressivo com ele, porque ele aumentaria a agressividade dele. Então, minha mulher suportava, ficava falando com ele. Ele tentou me beliscar, eu não deixei. Então, deixei claro para ele que ele não podia fazer aquilo. Fui firme com ele. E ele me respeitou. Mas dela, ele continuava tirando, né? E aí viu o comportamento machista também se manifestando, né? Logo lá no comecinho.
E então ele foi reunindo vários comportamentos. Outra coisa é que ele não retinha o conhecimento. Não retinha, ele aprendia e esquecia. Isso foi se caracterizando cada vez mais com o tempo. Por isso ele perdeu as palavras, ele aprendia e esquecia as palavras. Ele chegou a aprender a escrever. E depois as letras começam a se amontoar tudo. Já não tem mais sentido. Ele não consegue manter o conhecimento. E então, o que foi acontecer? Foi diagnosticado, a psicóloga que fez o primeiro diagnóstico, ela não teve muita habilidade, porque depois de fazer todos os exames, levava uma semana ele se reunia com ele todo dia, conosco, ela se reuniu 2 vezes, a gente sempre estava lá acompanhando ele, e 2 vezes ela conversou conosco sem a presença dele. Aí, na terceira vez, ela disse, eu tenho o diagnóstico. E eu tenho que dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, o seu filho é autista. Segundo, o seu filho vai precisar de uma rotina. E terceiro, o vosso filho vai precisar de uma escola especial. Acontece que eu já tinha lido a respeito do assunto, né? Aquele filme Rain Man, ele chamou muita atenção. E eu li um monte de coisa sobre o assunto. Me chamou a atenção o assunto. E aí, quando ela falou isso, eu disse para ela, doutora, eu tenho 4 coisas para lhe dizer. A senhora vai me desculpar, eu olhei para minha mulher, né? Disse assim, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, se o nosso filho é autista ou não, nós vamos buscar uma segunda opinião. Ela disse, é um direito de vocês, tá ótimo. Segunda, se ele realmente for autista, rotina nunca, porque esse já é um problema dele. Nós não queremos colaborar com esse tipo de comportamento, porque senão a nossa vida vai ser um transtorno. O autista, quando ele gera a rotina, ele quer comprar cueca no mesmo lugar sempre, e tem que ser aquela cueca comprada naquele lugar. Prestem atenção, tem autista que faz isso. É tremendo isso. E a gente viajando, imagina que pode acontecer. Aí, a terceira coisa, não é? Se ele for autista mesmo, em escola especial, ele não irá nunca, porque ele já será discriminado pela sociedade, nós não vamos permitir isso. Então, e disse, e por favor, não é a conta, ela não tinha secretária, porque nós queremos pagar e a gente vai consultar um outro psicólogo. Aí ela reconheceu tudo, que né, a gente tinha o direito e tudo mais, mas ela voltou a insistir que ele ia precisar de rotina e que ele ia precisar de escola especial. Então, tá bom. Fomos para um segundo psicólogo, fez tudo igualzinho, tudo igualzinho. Só que na hora da conversa, ele disse assim, olha, eu preciso dar uma informação para vocês. Eu acho que vocês já têm condições de receber essa informação, porque vocês estão percebendo que existe uma dificuldade, porque nós não falamos para ele da outra consulta para não induzir, não é? Mas foi totalmente diferente. A maneira de explicar dele foi totalmente diferente. Mas ele disse as mesmas coisas que ela. O filho de vocês é autista, ele vai precisar de rotina, ele precisa de uma escola especial. Aí eu disse para ele, bom, doutor, então está confirmado que ele é autista, porque o seu é o segundo diagnóstico. Agora, vamos discutir essa questão da rotina? Expliquei para ele o que a gente entendia por rotina. E aí ele disse assim, não, mas eu estou falando rotina de escovar dente, para ele ter os hábitos dele, de tomar banho, e essas coisas vocês têm que estabelecer. Eu digo, não, mas isso aí é uma coisa natural, todos nós temos uma rotina de escovar dente, de tomar banho, de fazer o asseio, isso nós vamos lutar para ele aprender, não é? Lógico que sim. Agora, a gente toma muito cuidado com essa questão de rotina, e expliquei, ele falou, não, mas essa daí realmente tem que ser combatida, tem que ser trabalhada, não pode deixar, né? Tem que encontrar o caminho. E também a escola especial, eu expliquei para ele, ele disse, olha, é muito difícil vocês encontrarem educação para ele se não for na escola especial, porque não existe. E não existia na época mesmo. Aí nós ficamos sabendo que a Espanha era o maior centro de tratamento de autismo naquele período. Tinha essa fama. Agora, vocês vão ver uma coisa interessante que acontece, gente. Então, a minha mulher conseguiu, Itamaraty, ela é diplomata, é muito sensível para essas questões de saúde, e quando, então, o menino diagnosticado foi informado, não é, a administração, e ela, então, sabendo disso, pediu para ir para a Espanha, para poder fazer o tratamento do menino, e nós fomos. Foi maravilhoso no começo, maravilhoso. Então, o menino, ele recebia um atendimento 3 vezes por semana, a gente ficava lá várias horas com ele, e ele foi evoluindo bastante, melhorando muito mesmo. Foi melhorando muito.
Mas chegou um momento em que eles disseram, olha, agora ele já está quase para fazer 7 anos, 6 anos, uma coisa assim, ele precisa ir para uma escola especial. Digo, ai, gente, aí nós vamos agora, vai ter. Não é... Não... E conversamos, eles nos convenceram que ele precisava de uma escola especial, onde eles mesmos, todos eles trabalhavam. Então, que era para ele ter atenção o dia inteiro e não apenas algumas horas, que ele precisaria da atenção o dia inteiro. Nós fomos lá, então, na escola, era período de férias, entramos, falamos com a diretora, e passado um tempo, a gente pegava o caminho da escola, o menino começava a chorar. Aí a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas ele tinha aprendido a nadar, toda sexta-feira ia para a piscina. E tinha no condomínio, a gente morava, uma piscina. E a gente, principalmente minha mulher, muito medo dele entrar na água, né? E ele ficava olhando as outras crianças, ele pulava quando via as crianças dentro da água, mas não entrava. Um belo dia ele saiu correndo e foi para o lado fundo da piscina. E ela, então, ficou desesperada, né, gritando o nome dele. E eu disse para ela, calma, calma, deixa ele, que se precisar eu salto junto. E ele saltou dentro da piscina, no lado fundo, saiu nadando, que ele tinha aprendido na escola. Não é? Então, a escola deixou algumas coisas positivas. Mas veja o que aconteceu, então. Nós fomos na escola para tentar visitar, entrar, porque nós só tínhamos entrado no período das férias, nós não vimos a escola, não deixaram a gente entrar, não podia entrar. Era tudo um muro altíssimo de planta e a gente não conseguia ver lá dentro de jeito nenhum. E aí, então, eu insisti que a gente queria entrar, que a gente queria ver, não podia de jeito nenhum, não podia. Fiquei tão desconfiado com aquilo. E um belo dia, o menino chorando, que não queria ir, a hora que o menino entrou, eu disse para mim, bom, você, eu vou entrar porque eu quero falar com a diretora. E ela disse, não, o senhor não pode, eu já estava dentro. Aí quando eu entrei, por que a gente queria ver? Não só porque ele chorava, mas ele começou a ter alguns comportamentos de tatear pela parede. Fechava o olho e saía tateando pela parede. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, nós temos que saber o que está acontecendo com esse menino na escola. Não é? Começou a ter um comportamento de sair correndo e fazer... E ele não fazia isso antes. Então, ele estava adquirindo os comportamentos que ele não tinha. Não é? E tinha aprendido a nadar, mas no campo do comportamento estava piorando ao invés de melhorar. Aí, quando eu entrei, eu levei um susto. Tinha de tudo lá dentro, que vocês possam imaginar. Criança cega, criança sem braço, criança sem perna, criança de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Então, o autista convivendo com isso, ele aprende do comportamento. Não são todos, mas uma boa parte aprende do comportamento. Então, a gente faz, como pais, um apelo. Professores, pessoas responsáveis, cuidado com escola especial, o que é que está sendo feito. Porque nós precisamos melhorar isso. Não é discriminação. Ao contrário, nós achamos que colocar numa escola especial, aí a gente está discriminando por segunda vez a criatura. Tem que prestar atenção que tipo de escola, não é? Porque nós tivemos um amigo também, diplomata, que levou o filho, estava nos Estados Unidos. O filho estava indo numa escola e o filho também começou a chorar para ir para a escola. Ele parou de levar. A polícia bateu na porta dele uns dias depois e queria levá-lo para a prisão. E ele perguntou, por quê? Porque o senhor está negando ao seu filho o direito de ser educado. O senhor não leva o seu filho para a escola, então o senhor vai preso. Ele disse assim, tudo bem, só espera um pouquinho que eu vou pegar minha carteirinha diplomática, tá? Que eu vou precisar dela. E a hora que o cara falou assim, carteira diplomática, ele falou assim, você sabe da Convenção de Viena, não é? Você está prendendo o diplomata, você realmente quer fazer isso? Aí o sujeito disse, não, senhor. E foi embora e não voltou mais. Por que ele tirou a criança? Porque ele conseguiu ir ver como é que era. Era um sótão. As crianças entravam, ficavam um dia inteiro dentro de um sótão. Tá? Uma parte de baixo de um edifício. Não entrava, não tinha claridade suficiente natural, era tudo iluminado. O menino se sentia numa claustrofobia tremenda. Né? Então, o que acontece? Tem coisas que os pais precisam acompanhar. Precisam ver o que está acontecendo. Bom, o que acontece? Diante disso, eu fui direto falar com a diretora e a minha mulher seguiu atrás. Aí nós dissemos, olha, nós viemos aqui para lhe informar que o nosso filho não virá mais. Não virá mais de jeito nenhum.
ele está com reações muito estranhas. Aí ela disse assim, mas vocês não podem tirá-lo. Nós estamos até fazendo um filme com ele é o que melhor reage ao nosso tratamento. Aí eu disse a ela, né? Nós dissemos a ela, a minha mulher nessa hora falou para ela, nós não autorizamos o filme. Se a senhora divulgar esse filme, nós vamos entrar na justiça. Porque isso que vocês estão colocando do filme não corresponde à realidade da vida dele. Não correspondia. Então, nós tiramos o menino da escola e ele passou a ter uma atenção com pessoas especializadas, que ele já tinha tido no Uruguai, quando ele foi diagnosticado, e tinha funcionado bem com ele. E como estava funcionando com os psicólogos no tratamento, que era uma atenção particular para ele, a coisa funcionava bem. E na esperança de encontrar uma escola que o admitisse, uma escola normal que o admitisse. E não sabíamos, quando nós voltamos para o Brasil, que o Brasil tinha isso, em Brasília. Então, gente, nós brasileiros não sabemos divulgar o que nós temos, tá bom? Lá nessa escola, eram 2 professores para cada 5 ou 6 alunos especiais, como era chamado. Acompanhado por psicólogos. Cada criança daquela tinha os seus psicólogos, que orientavam os professores que eram especializados, tinham feito curso para aquilo. E na hora do recreio, eles conviviam com as crianças chamadas normais. E as crianças da escola eram orientadas de como acolher essas crianças. Então, eles eram envolvidos, eles eram chamados para as brincadeiras, eles eram acolhidos pelas outras crianças. Um dia, minha mulher foi buscar o menino e tinha um homem num palanque falando na frente da escola. Botaram um palanque lá e o homem estava com o microfone falando. E ela chegou e ouviu qualquer coisa de autismo e falou, do que ele está falando? Aí uma senhora que estava lá mais tempo disse assim, ele está falando de uns professores especiais, de umas crianças especiais que tem, que o governo não vai mais manter isso, não. Ela disse, como é que é? Aí foi lá. E ele realmente estava dizendo isso. Que era muito caro para o governo, que o governo ia acabar com aquilo, que estava avisando os pais que estavam vindo para ver como é que iam fazer com essas crianças, que não ia ter mais. Ela, diplomata, subiu no palanque, tomou o microfone da mão dele, o homem levou o maior susto do mundo. E descascou o abacaxi, como a gente costuma dizer. Explicou que o brasileiro não sabia valorizar o que tinha, que quando tinha queria acabar porque era caro, porque valorizava mais o dinheiro do que, não é, de fato, um projeto como esse que poderia ser modelo para o mundo. Não sabíamos se tinha outras escolas no mundo que faziam daquele jeito, não é? Bom, nunca mais falaram em acabar com o projeto. Mas aí nós vamos ver a administração do mundo, tá, gente? Mudou o governo. O novo governo soube desse projeto e que aqueles professores ganhavam mais do que os outros, porque eram especialistas. Então, ele tirou algumas pessoas que estavam e colocou aqueles que ele queria que ganhasse mais, que não eram especialistas. Então, o projeto ficou prejudicado. A gente já não estava mais no Brasil nessa época, nós já tínhamos saído de novo. E nós não encontramos em outro lugar uma escola que desse esse tipo de acolhimento. Hoje em dia, nós sabemos que está espalhado por vários lugares do Brasil esse tipo de escola. Tá bem? A escola é normal, né, chamada normal, apesar de que tem essa característica dessa situação hoje que se está correto esse diagnóstico, nós estamos com muitos problemas, os pais vão precisar trabalhar isso, os profissionais vão ter que trabalhar isso. Então, o cuidado, eu não diria tratamento, porque na verdade não existe tratamento, tá? E, sinceramente, não sei se existe o que tratar. Essa é a questão. Aí eu vou colocar um outro aspecto para a gente comentar. O espiritismo ajuda muito a gente. Vocês vão ver já como é que o espiritismo ajuda a gente. Houve um período que nos recomendaram fazer todos os exames dele num centro especializado. E nós fomos... Ele estava diagnosticado já por 5 médicos como autista. Psicólogos, médicos, essas escolas, né, que a gente tinha frequentado. Então, ele já tinha um diagnóstico firmado. Mas nós fomos para fazer exames assim, especializados para ver se tinha alguma coisa física que pudesse ser tratada. E explicamos para o profissional que nos recebeu no tal lugar onde nós fomos que ele estava diagnosticado como autista. Ele não era hiperativo.
que a tendência das pessoas, dos médicos novos que o viam, era classificá-lo de hiperativo, mas ele não era hiperativo. Isso já estava. Isso é uma das características do autismo. Não tinha ainda a síndrome, não era chamada assim na época. Então, que ele tratasse, que ele fizesse os exames, considerando que ele é autista, para não ser induzido em erro. Nós colocamos isso para ele. Pois quando ele terminou tudo, ele disse que o menino era hiperativo. O diagnóstico final dele foi esse, que ele era hiperativo, não era autista, era hiperativo. E passou um remédio para ele. E nós, bobos, compramos o remédio. Era um experimento que tinha que comprar manipulado na farmácia. Eu acredito que é na linha do Ritalina, uma coisa assim, tá? Não tenho certeza, mas algo assim. E aí nós começamos a dar para ele esse medicamento. E o menino, não passou 3, 4 dias, começou a vomitar uma bile alaranjada. Ele vomitava todo dia a partir daí e ele ficava assim. Não se mexia praticamente. Ficava embetado, sentado numa cadeira, assim. Aí nós vimos a dificuldade para levantar, para fazer xixi. Ele parece que não tinha vontade. Um negócio estranho. E aí nós fomos, nós estávamos num outro país, não íamos voltar lá naquele local que nós viajamos especificamente para aquilo. Veio um médico brasileiro, vivia na Alemanha, especialista em tratamento de crianças com dificuldade e tal. Fez uma palestra num colégio e nós fomos lá. E depois, num momento de intervalo, nós o abordamos. E pedimos a opinião dele, ou se ele podia nos atender. Ele disse que não estava, né? Não tinha como marcar consulta, que ele só estava de passagem e tudo. Mas que ele poderia nos ouvir. A gente colocou rapidamente para ele e ele disse assim, olha, eu não posso interferir no que um médico ou outro passou de medicação. Ainda mais numa situação dessa, eu teria que fazer uma investigação muito mais profunda. Mas eu vou falar como pai, porque eu sou pai. Se eu fosse pai desse menino, eu não daria isso para ele. Nós suspendemos, ele nunca mais tomou nenhum remédio para autismo ou para hiperatividade. Nunca mais tomou. Hoje, ele não tem nenhum sinal de hiperatividade, praticamente. Tá? Porque é uma das características, às vezes, do autista. Bom, vamos lá, então. Como é que o Espiritismo nos ajudou em tudo isso? Vivendo fora do país, em vários países, nem sempre encontramos, a gente sempre procurou contratar brasileiros, né, que tivessem especialização onde a gente tivesse para dar atendimento a ele, e percebemos que ele sofria muito. Ele acolhia o professor, ele ficou traumatizado com a escola, não pode falar a palavra escola, até hoje ele diz não, por causa da escola que ele teve especializada, porque alguns meses depois dele ter saído da escola, nós pegamos o mesmo caminho para fazer uma viagem para um outro país, né, para Portugal, e de carro. E quando pegou o caminho, ele começou a chorar de novo e dizer não, 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 não. Nós não estamos indo para lá, nós vamos viajar. Ele não conseguia compreender. Quando passou na frente da escola, que ele viu que a gente não entrou, ele olhou e fez uma coisa que a gente achava que autista não tinha essa capacidade. Ele olhou pela janela, viu que estava passando e disse assim, adiós, amigos, ho, 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 ho. Para ver o alívio. E fez uma brincadeira divertida, que a gente nunca tinha visto ele fazer, não é? Bom, o que acontece? No drama dele, no trauma que ele viveu, que na verdade não tem nada para rir aí, a gente tem né, que ver a situação da criatura, o que ele viveu e que outras criaturas vivem. Então, a gente sempre recorreu também ao tratamento espiritual ao mesmo tempo. Desde pequenininho, que a gente percebeu que era autista, nós somos, a minha mulher e eu, passistas, nós passamos a dar passes nele todos os dias em casa e sempre que tínhamos oportunidade de levá-lo na instituição do local para ele receber passe também. Certo? Então, primeira coisa. Outra coisa, por orientação psicológica, inclusive por convicção, nós conversávamos com ele toda noite quando ele ia dormir. Fazíamos uma leitura, uma prece, e quando ele dormia, nós voltávamos lá para conversar com ele. Porque nesse momento o espírito está desprendido e ele entende o que o corpo não permite que ele consiga compreender e expressar. Então nós conversávamos com ele, dando reforço de que nós o amamos, que nós estamos por ele, que nós o acolhemos com carinho, que ele é nosso filho do coração, que ele nunca ficaria desamparado, tarará, aquele reforço, que ele era capaz, que ele podia superar.
E fizemos isso anos a fio. Bem, uma outra coisa que a gente foi fazendo era conversar com ele. Colocar o que podia e o que não podia. Um dos comportamentos que ele tinha era pegar os brinquedinhos, ele classificava todos os bichinhos. Não sei como ele fazia, os domésticos, os animaizinhos que não são domésticos, mas são mansos, vaquinha, cavalinho, e os animais ferozes da floresta. Ele separava tudo isso. Fazia os montinhos, separava as casinhas, separava tudo direitinho. Aí catava e começava a jogar para trás. Jogava tudo para trás. Aí juntava tudo de novo e começava tudo outra vez. Ele era capaz de ficar horas nisso. Bom, e o comportamento agressivo. Ele saía correndo num dado momento e quem tivesse na frente dele, ele mordia. Mordia de tirar sangue. E quando ele não conseguia morder outra pessoa, ele mordia ele mesmo. Então, nós fomos trabalhando isso, e um dia, e conversando com ele sempre. Um dia, numa viagem, ele tinha criado a rotina de que você desce do avião e pega o carro. E nós pegamos o avião para depois fazer uma troca de avião para continuar a viagem. E ele, então, começou dentro do avião, carro, e aí eu explicava para ele, não, nós vamos pegar outro avião, depois o carro. Aí ele, carro, e eu depois explicava de novo, né? Até hoje ele tem o hábito de repetir, ficar fazendo a mesma pergunta e tal, não é? Mas a gente aprendeu a lidar com isso aí. Mas ele estava numa situação, quando chegou no aeroporto que a gente desceu, era carro, começou a ficar agitado, nervoso, carro, e aí eu olhei para todo lado, não tinha ninguém, encostei ele na parede, botei o dedo no nariz dele e disse para ele, você vai parar agora. Nós vamos pegar outro avião, porque não tem outro jeito. E você vai com a gente pegar o outro avião e vai ficar calado. E ele calou. Pegou outro avião e nunca mais reclamou de trocar de avião. Nós, quando soubemos que ele era autista, quando fomos fazer a primeira mudança, que a psicóloga, o psicólogo que estava fazendo o tratamento dele e a pessoa que dava o acompanhamento especializado em casa todo dia, nos disseram que ele precisava ver uma mudança antes da gente ir embora, porque ele não ia entender. Ele ia ver as coisas aparecerem e ele ia ficar transtornado enquanto não visse as coisas de novo. Então, nós saímos de onde nós estávamos e mudamos na mesma cidade para um outro local, e ele viu os móveis saindo, a gente explicando para ele que era mudança, que era mudança, que a gente ia mudar, não é? E tal. E aí levamos as coisas para outro local, ele viu as coisas entrando no outro local, a gente falando, tá completando a mudança, olha aqui, tá vindo os móveis para cá. Nós vamos mudar de novo, mas vai demorar, mas vai ser entregue os móveis para a gente, tudo a gente vai... Porque eles se apegam, né, as coisas assim, mais ou menos. Então, quando nós mudamos, ele não sofreu tanto na primeira mudança, depois se habituou. Bem, então, um dia, ele... estava no aeroporto, a minha mulher com ele, e ele escapou da mão dela. E saiu correndo. E vinha o senhor ao encontro. E ela ficou desesperada, porque ele corria muito, ela não conseguia alcançá-lo. E ele ia morder o homem. E ele saiu, e ela então, daquele desespero, começou a dizer para ele, Daniel, não morde não, Daniel, beija ele. Desculpem que eu sempre fico emocionado nessa hora. Com a capacidade da minha mulher, sabe? A inspiração, a coisa incrível. E foi repetindo, não morde não, Daniel, beija ele, Daniel. Ele chegou, agarrou a mão do homem e fez assim, e beijou. Depois disso pegou sapinho. Você sabe que é sapinho, né? É uma enfermidade que dá na boquinha de criança, porque tudo que ele ia para beijar ele, Daniel, beija ela, Daniel. Ele passou a beijar tudo, beijar todo mundo. E foi passando o tempo, acabou. O comportamento. Ele tinha o hábito de, que é um dos hábitos do autista, no transtorno, tudo que tinha olho, ele pegava um lápis, uma caneta e riscava até desaparecer o olho. Então, isso acabou também com o tempo. Aquele comportamento de sair correndo, teve um período que nós ficamos... houve uma das mudanças, até acomodar os móveis, não cabia tudo no local onde a gente morava, então algumas coisas ficaram amontoadas.
Quando a gente foi conseguir arrumar tudo, ele já tinha quebrado umas 3, 4 cadeiras. Ele saía correndo e fazia... empurrava a cadeira com tudo contra a parede, né? Ele já tinha quebrado umas 3, 4 cadeiras. Mas isso desapareceu também com o tempo. E nós percebemos, nesse tratamento espiritual, que às vezes tinha 5 centros espíritas dando atendimento. Amigos que sabiam e ofereciam, a gente aceitava. Em vários países, inclusive. E fomos recebendo informações que chegavam. Olha, foi atendido um espírito que estava relacionado com o caso dele. Aí vinha de outro lugar e tal. E a gente, trabalhando na FEB, minha mulher e eu, a gente atendeu vários espíritos relacionados com o assunto dele. E que, às vezes, era recebido por outros médios, não por mim, recebido por outros médios, dialogado por outra pessoa que estava relacionada com o caso. Nós contamos cerca de 40 entidades que tinham relação com ele. Então, imagine a carga. E ele dava nomes para eles. Era o sargento, era o jacaré. Ele dava os nomes. E isso foi diminuindo, foi diminuindo. Então, aí ele foi se aliviando. Por que ele tinha aquela agitação? Por causa das presenças espirituais. Um dia, a minha mulher estava sozinha, ela tinha, às vezes, medo de ficar com ele, porque ele ainda estava agressivo na época, né? Dela ficar sozinha com ele. Ele tinha um comportamento machista, né? De imposição. Ele era o homem, né? Então, eu tive que viajar por trabalho no movimento espírita e tinha uma entidade, já muitas tinham sido atendidas, tinham ficado algumas poucas. Tinha uma delas que eu tinha identificado, era um espírito anão. A cabeça dele não era redonda, gente. É difícil de escrever porque não era redonda a cabeça dele. Era um negócio esquisitíssimo. E desproporcional, um negócio muito estranho. E aí, um dia nós fomos visitar uma tia, um tio, e o tio tinha uma mediunidade impressionante. Nós não tínhamos contado para ele, né, nada dessa questão desse espírito. E aí nós chegamos, logo que nós chegamos, ele olhou e disse: nossa, o Daniel está com um espírito, e descreveu igualzinho eu tinha descrito para a Vera. A Vera ficou olhando para mim. Ele viu o espírito do mesmo jeito que eu tinha captado, que estava com ele. E ele agitado, o espírito se aproximava e ele ia se agitando, agitando, era um negócio impressionante. Nessa época ele mordia ainda, né? Então, um dia ela estava sozinha e ela percebeu, ele começou, dava aquela característica de começar a mudar de comportamento. E como ela foi até dirigente de trabalho mediúnico, hoje em dia ela ainda continua fazendo, né, atividade mediúnica, ela dialoga com os espíritos. Então, o que acontece? Ela sabia o que fazer. O espírito se aproximou, começou a se aproximar, ela percebeu a agitação dele e se dirigiu ao espírito. Não estamos recomendando que ninguém faça isso sem saber o que está fazendo, viu? Lembremos-nos daquilo que foi colocado lá no Evangelho, que em nome de Paulo, né, nós e tal, e para que em nome de Jesus você vai embora e tal, e o Espírito então olha e diz assim: eu sei quem é o Cristo, eu sei quem é o Paulo, e vocês quem são? Então prestemos atenção, muito cuidado, tem que saber o que está fazendo para não entrar numa situação pior. Mas então, experiência de anos, tá? E ela usou essa experiência de anos em casa, com a aproximação do espírito. Ela disse a ele: eu sei que você está aqui. E eu sei que você provavelmente vai pedir, né, a pensar que eu vou pedir para você ir embora. Porque às vezes ela falava com eles, né, para eles saírem e tal. Eu não vou pedir para você ir embora. Ela dava orientação para o Daniel. Eu já vou contar uma história também, né, que ela não queria a presença deles, porque ele começava a dizer os nomes, ela já sabia que eles estavam ali, né? Então, ele vai se aproximando e ela então se dirige a ele e diz a ele: eu sei que você está aqui. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você não acha que o Daniel já sofreu muito? Que já chegou o momento dele parar de sofrer desse jeito? E você também. Você não percebe o quanto você está sofrendo nessa situação? Eu sei que você acha que eu gostaria que você deixasse o meu filho, mas hoje eu não vou te pedir isso. Eu quero lhe dizer que eu sou mãe. Eu amo o Daniel. E no meu coração tem lugar para você também. Então eu te convido a receber esse amor. Mais ou menos palavras assim. Ao invés de continuar se agitando, o menino começou a se acalmar. O espírito se afastou.
Ele continuou vindo, por um longo tempo ainda. Só que ele vinha, o Daniel começava a identificar, começava a se agitar e logo ia se acalmando. E o espírito continuava ali. Depois de passado um bom tempo, ele não voltou mais também. Ele foi possivelmente atendido, né? E deve ter aceitado, talvez uma reencarnação, alguma coisa assim. Bom, um dia, nós estávamos na Coreia do Sul, eu vi o Daniel sair correndo, saiu correndo, e se trancou no banheiro. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com o menino, né? Será que ele vai vomitar? O que está acontecendo com ele? Ou está com diarreia, né? Pensei comigo. E corri para lá, né? A porta estava trancada, e eu, ali na porta do banheiro, ouvi ele dizendo lá de dentro, vai embora, mamãe não quer, vai embora. Ele não consegue falar os R's até hoje, né? Ele estava dizendo para algum dos espíritos para ir embora porque a mamãe não queria que ele ficasse ali. Bem, vejam o que tem a mediunidade a ver com isso, tá bem? Então, a gente identificou que o acoplamento dele, não sei se é todos os casos de todos os autistas, eu estou fazendo um depoimento de pais, vocês estão vendo que eu não sou especialista no assunto como profissional. Então, aqui, essa é uma visão espírita de pais que viveram a situação e usou o espiritismo para a solução das dificuldades, né, que estava enfrentando com um menino autista. Então, a gente pode descrever mais ou menos assim. Quando faz o diagnóstico do nível mental dele, a gente vai voltar a fazer agora, quando a gente voltar para o Brasil, ele identifica que ele está mais ou menos com a idade de 6 anos. Ele não cumpriu a primeira etapa do processo reencarnatório dos 7 anos. Então, ele não passou da primeira fase, tá? O campo mental dele. Então, ele adora ver os filmes de Disney até hoje. E a mãe dele, a gente deu um iPad para ele. Ele sabe selecionar. Ele está usando a conta da mãe, que a mãe acompanha tudo. Tudo que ele vê lá, ela sabe que ele viu no iPad dela. Então, ela acompanha direto, porque não pode deixar exposto, gente. Tem gente má na vida. Nós temos que entender isso, tá? Alguém pode entrar ali, se estabelecer como amigo dele, e com o tempo a gente tem que estar acompanhando essas coisas, não é? Então, ela acompanha direto tudo que está acontecendo. Inclusive, ela disse, vivo recebendo propaganda da Disney, de filminhos de criança, né? De outros filmes, vem tudo que está relacionado com esses filmes de criança, vem propaganda para mim. Porque ela fica vendo, né? Que está na conta dela. O que é que ele está fazendo. Então, ele aprendeu a selecionar, ele prepara o próprio café da manhã dele, ele sabe fazer. A gente vai agora, na próxima etapa, tentar ver se ele consegue preparar o almoço dele, porque o jantar eu deixo no prato, ele já bota no micro-ondas, sabe quais são os minutos, ele sabe colocar, e ele prepara, ele esquenta o próprio prato para comer sem problema, não é? Então, a gente quer ver se ele aprende num fogão que não seja um fogão de chama, se ele aprende a fazer ovo, se ele aprende a fazer, né, alguma coisa assim. E vamos voltar com o tratamento psicológico dele nessa fase quando a gente retornar para o Brasil, que a gente ainda tem um tempinho no exterior, mas a gente volta a insistir. Não insistimos mais para ele aprender, que ele ia aprendendo. Quando completava mais ou menos 3 meses, ele começava a esquecer e ele começava a sofrer muito, porque ele precisava da base que a professora já tinha ensinado para ele para aprender as outras coisas, e ele já estava perdendo aquela base. Então era uma angústia, era um tormento, era uma tortura. E a gente resolveu não fazer isso com ele, quando é como pais, porque não estava sendo produtivo. Mas a gente vai voltar agora. Né? Tentar ver tudo de novo, fazer tudo outra vez, porque nós não podemos desistir. A gente tem que ir buscando, esperando, porque o espírito, de alguma maneira, amadurece. Queremos saber qual é o estado mental dele agora, porque a gente percebe algumas coisas que parece que, de repente, ele saiu dessa fase infantil. Não é? Mas, vamos ver. Um dia, nós estávamos em Caiena já. Era o nosso 7º país. Nós estamos agora vivendo no 8º país, contando com o Brasil, que é Barbados, no Caribe. Nós estávamos em Caiena e tínhamos mudado pela 3ª vez no local, por circunstâncias, né, de casa e tal.
A primeira casa não tinha condições, que a gente chegou lá, não era telada, entrava bicho, ele tem uma alergia tremenda, o bicho pica ele depois para sarar é difícil, porque ele coça e faz um buraco, sabe? Então, a gente não podia continuar ali, não tinha jeito de resolver, porque a gente falou com o dono não queria botar as telas, não admitia mais modificação nenhuma na casa, porque já tinha sido feita antes, não sei o quê. Bom, mudamos de casa. Passado um tempo, a dona da casa pediu que ela queria voltar a morar na casa e a gente tinha que sair de lá. Aí tivemos que procurar outra casa. Aí conseguimos alugar uma casa de um chinês. Quando nós entramos na casa, nos primeiros dias, percebemos um familiar contrariado, um familiar desencarnado. Não era má pessoa, mas achava que a gente estava invadindo, né? A questão da propriedade do filho e tal. Era do filho do neto. Ou era a avó, ou era a mãe do sujeito. Eu queria, talvez, de repente, fosse a avó. Ancestral que protegia a família. Aí eu tive uma conversa com ela. E ela estranhava por que a gente estava fazendo aquele tipo de oração lá dentro e tal. E nós explicamos para ela, passou a ser uma aliada a nos ajudar na proteção da casa. Interessante, né? Ali aconteceu, então, um dia da gente estar sentado no sofá, de repente o Daniel olha para a porta, ele olha para a porta, atrás dele, era a porta do fundo, e diz assim, como é que ele disse? Mais ou menos assim, meu Deus do céu, né? O que é isso? E então, o que é isso? Aquele susto. Nós olhamos, não vimos nada, né? Perguntamos para ele, então, o que foi, Daniel? Aí ele se voltou para nós e disse assim, graças a Deus. Ou seja, o espírito tentou entrar e não conseguiu. Por causa da proteção do ambiente, né, naquela circunstância. Mas se a gente baixa a guarda, entra, porque houve uma outra ocasião que entrou na mesma casa. E eu só fui perceber depois. Às vezes eles entram com alguém que vem fazer uma limpeza, com alguém que vem fazer um conserto na casa, ou a gente está descuidado e entra. Você está descuidado, entra e pode vazar junto com você na hora que você está descuidado. É tão interessante como a gente ainda não tem o hábito de manter o nosso tom vibratório elevado o tempo todo. Não é? Então, a gente ainda abre brechas às vezes e as entidades filtram e ficam perturbando o nosso ambiente. Então, é importante que a gente faça oração todo dia em casa, com a nossa família, especialmente se a gente tem filho com transtorno do espectro autista ou qualquer outra síndrome, que a gente ore todo dia em casa, que faça uma boa leitura com o filho, com a filha, e que a gente mantenha o ambiente protegido. E se há necessidade, aprender a dar passes. Ir na casa espírita, aprender quando a casa espírita der um curso, aprender a dar passes, ler a respeito do assunto, e aprender com o psicólogo como conversar à noite com a criatura enquanto está dormindo, ou com uma psicóloga, não é? Para ver como é que a gente faz para dar toda a atenção, porque depende muito da família, viu, gente? Muito mesmo da família. O espiritismo, ele ajuda demais, por causa do conhecimento que ele nos dá, mas nós temos que saber como utilizá-lo em favor da criatura. Nunca faltou assistência espiritual para ele. Quando a gente conta a situação, nós já vimos uma pessoa especialista, ela é professora especializada, não é, nessas crianças, ela disse, mas, Carlos Campetti, você tem uma situação muito especial que a maior parte das pessoas não tem. A gente reconhece isso, porque nem todo mundo conhece o espiritismo, e tem muita gente que conhece o espiritismo e não sabe o que fazer com ele. O espiritismo é uma ferramenta, gente, é um instrumento para ser utilizado no dia a dia. E a gente precisa usar. Então, muito cuidado, não é, com aquilo que a gente faz com a nossa criança, seja ela ou ele, com o espírito que está reencarnado ali, que é uma responsabilidade nossa. É uma luta tremenda. Até hoje a gente mantém as lutas. Agora mesmo, ele está com a cabecinha dele toda baratinada, porque ele antes tinha problema com as pessoas, de relacionamento, hoje ele se apega às pessoas. Então, ele fica perguntando pelas pessoas que não estão. Quando é que ele vai ver as pessoas, que ele gosta dessas pessoas? E agora, como ele sabe que a gente vai viajar para o Brasil, a gente teve que explicar para ele que é agosto que vai demorar ainda. Ele vem há 3 dias, não é só 3 dias para viagem, falta ainda muito tempo e tal. A gente tem que ficar explicando. Como ele percebeu, ouviu que a gente estava falando de viagem, comprando passagem, ele fica agitado. Então, como eu vou fazer uma viagem agora, a gente tinha planejado em todo mundo, mas não vai dar, aí eu vou ter que fazer a viagem sozinho, e nós decidimos ver se levava ele.
E perguntamos para ele. Ele normalmente repete a última coisa que ele ouve. Então, perguntei para ele: você quer ficar com a mamãe que vai ficar ou você quer viajar com o papai que vai para tal lugar? Ele com o papai? Bom, estava entendido que ele ia comigo, né? Aí você inverte. Você gostaria de ficar, de ir viajar com o papai que vai viajar para tal lugar, assim? Ou você gostaria de ficar com a mamãe? Com a mamãe? Então, o que ele decidiu, afinal de contas, não é? Aí nós conversamos por telefone, a minha mulher estava trabalhando, esperamos ela chegar e os dois juntos, então, perguntamos para ele. Então, ele, num dado momento, ele respondeu com o papai, porque a viagem que o papai vai fazer ficou por último, olhando para a mamãe. E na hora que ele falou com a mamãe, ele não falou uma vez só, ele repetiu 3 vezes, com a mamãe, com a mamãe, com a mamãe. Ou seja, ele está tentando dizer que ele quer ficar com a mamãe, que ele também não gosta de ficar viajando de avião. Não é? Mas a gente perguntou para ver se conseguia, né? Se ele tomava decisão de repente, né? Como a gente está indo para um local com uma pessoa muito amiga, que ele gosta muito, de repente ele queria ir ver também a pessoa, né? Mas ele escolheu ficar com a mamãe. Ele está agora mesmo aqui porque ele vem me perguntar sobre o almoço todo dia. Oi? Frangos. Isso aí. Tá bom? Papai vai preparar. É assim. É em agosto você vai ver a Neide. Desculpa, gente. Fica aqui um exemplo prático, tá? Então, ele vem perguntar, nesse horário, ele vem perguntar o que ele vai comer hoje. E ele aproveitou para perguntar agosto, que ele fala como dificuldade o agosto, e falou o nome da pessoa que ele quer ver em agosto. Acabou de fazer isso. Então, é muito interessante. Ele pergunta o que ele vai comer no dia. Todo dia ele quer saber o que ele vai comer. No dia anterior, ele já às vezes pergunta. E é uma coisa muito interessante a relação. Quando ele aprendeu a se comunicar, a gente também conseguiu entender a linguagem dele e se acalmou muito. Então, às vezes, é fundamental essa questão. A conversa durante a noite, à luz do espiritismo, com o conhecimento espírita que a gente tem, com o espírito que está ali, isso ajuda demais depois também no diálogo durante o dia com os nossos filhos. O nosso tempo está praticamente terminado, Consolação. Quero agradecer muito essa oportunidade. Espero que tenha sido de proveito, né, para vocês. Não foi ideia apresentar nenhum modelo de nada, gente. Não existe um modelo. Cada caso é um caso, a gente destacou isso. Então, se você lida com essa situação, é professor, você sabe o que a gente está colocando. Se você é psicólogo, você também sabe que cada caso é um caso. E se você é papai e mamãe de alguma criança com um transtorno do espectro autista, saiba que o seu filho, ele não é especial por causa disso. Ele é especial porque ele é único. Não existe outra criatura igual a ele. Não há outra criatura como ela. E são dignos do nosso amor, do nosso carinho. Nós aprendemos tanto com ele ao longo da vida. Tanto. E aí a gente faz as identificações espirituais do nosso passado. É um reencontro, gente. Há várias evidências disso, não é? Que a gente não colocou aqui, mas que a gente tem, e às vezes a gente coloca nos nossos relatos, várias evidências da nossa convivência do passado. Que Jesus nos abençoe sempre e sigamos firmes adiante, porque tudo acontece por uma razão. Olha, Carlos, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Essa riqueza que você nos trouxe hoje. É muito bonito, maravilhoso, não é? Essa convivência, essa luta diária aí de vocês, não é? Isso é muito importante. E eu tenho certeza que vai ajudar a todos que estão participando aqui conosco, e mesmo aqueles que não têm filhos com espectro autista, mas com certeza é o que você falou, cada criança, cada filho é especial porque ele é único. E a gente aprende muito, né, com a experiência um dos outros. E que Deus te abençoe muito, abençoe a Vera, abençoe o Daniel, e que vocês prossigam, né, cada vez mais abençoados por Deus nessa caminhada, né, tão rica, tão necessária,
e que é uma bênção de Deus, né? E que auxilia a todos nós. Foi riquíssimo, belíssimo o seu depoimento, e eu só tenho a agradecer, muito mesmo, tá? E eu posso te pedir para você fazer a prece final? Ok. Então o Carlos faz a prece e nós encerramos agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos de amor sobre toda a humanidade. Que assim seja. Uma vez mais, agradecimentos, consolação e agradecimentos ao Portal do Consolador, todos os seus trabalhadores. E agradecimentos a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, a Jesus, o Divino Mestre, por ser o nosso governador e pacientemente aguardar o nosso despertar ao longo dos séculos e milênios. Agradecer aos benfeitores amigos que não desistem de nós, que estão sempre nos apoiando, nos inspirando, nos auxiliando, nos orientando. Agradecer aos espíritos familiares que, numa condição de já poder auxiliar do mundo espiritual, eles se devotam ao bem da família. Àqueles espíritos que estão desorientados, que às vezes nos perseguem, nos dificultam a marcha, também oramos por eles, porque são irmãos nossos necessitados, carentes da nossa compreensão, do nosso apoio e principalmente da nossa perseverança no bem, para que eles vejam que é possível perseverar no caminho do bem. Vibramos por todos os sofredores deste planeta, todas as criaturas que estão em processo expiatório e aqueles que estão ainda comprometidos com o seu ego e realizando no mundo os prazeres, ou buscando no mundo os prazeres da carne. Vibramos, Senhor, por todos aqueles que estão em grandes responsabilidades e que têm a responsabilidade da administração pública de grandes empresas, empresas às vezes que são maiores do que países. Oramos por todos esses e pedimos, Senhor, também por aqueles que lutam no dia a dia pela sobrevivência. Às vezes não tem um teto, não tem a comida, não sabe o que vai comer amanhã. Como ainda é duro isso, Senhor. Oramos pedindo as tuas bênçãos por todos, que possamos ser firmes e perseverantes nesse processo de transformação pelo qual passa o nosso planeta e a sua humanidade. Que as tuas bênçãos adentrem, Senhor, os nossos lares, adentrem os nossos corações e permaneçam conosco na convivência mais saudável, mais fraterna e mais construtiva nas relações com os familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com as nossas amizades, enfim, com todos aqueles com quem nós temos que nos relacionar. Graças te damos, Senhor, graças a Jesus, graças a Deus, que as bênçãos de paz e de luz permaneçam em nossos corações. Obrigada, Carlos. Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado por assistir. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe e mande para alguém que precisa ouvir isso hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.